Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Hoje nós vamos falar sobre a linha de Cosme e Damião, os IBGs e os Erês, né? Que são as entidades que trabalham nessa linha. Vamos falar vários assuntos, vou ensinar algumas coisas para vocês. Obrigada. Vivi, boa noite, tudo bem? Senti sua falta na última live. Vocês estão bem, gente? Hoje nós vamos falar sobre a linha de Cosme e Damião, dos Erês. Vou ensinar uma simpatia para vocês de Erê. Nada muito diferente, talvez até do que vocês conheçam, mas vou falar algumas coisas que é interessante que seja feito numa determinada data e tudo mais. E sem muitas delongas, eu vou pedir para que vocês compartilhem a live, quem puder compartilhar, por favor. E vou aproveitar, como eu sempre faço, mostrar para vocês essa guia que eu fiz de Cosme, de um Erê que pediu. Ela é... Quem olha assim pensa que é uma guia de 7 linhas, tá? Mas não é. Ela foi feita baseada nas cores do arco-íris. Esse Erê me pediu para fazer baseado nas cores do arco-íris, tá? Então ela é assim, ó. Toda colorida, toda bonitona. E aqui tem uns lugares aqui, ó, que a gente vai prender as chupetas. Esse Erê gosta de chupeta. Linda, né, gente? Toda em pedra natural. Ela tem 7 cores, 7 tipos de pedra. Então, ela tem aqui o fechamento, que ela pediu para fazer branco, azul e branco. Citrino, ágata laranja, rubi, ágata fúcsia, amazonita, lápis lazuli e aventurina. São as 7 cores do arco-íris. Então, ele me pediu essa guia, eu tô mostrando para vocês. Faço personalizada conforme a necessidade e o pedido que o seu Erê tenha feito. Fiz uma outra também, azul e rosa, que já foi para uma outra pessoa, que tinha as chupetas penduradas, os ursinhos. Então, assim, gente, a gente confecciona as guias conforme pedido, conforme a necessidade de vocês, tá bom? Então, se precisar fazer alguma encomenda, ainda dá tempo, até dia 27, dá tempo de confeccionar a guia do seu Erê. Então, tô mostrando essa daqui, eu também postei. Eu não sei se eu cheguei a postar no meu feed, ou se eu postei no feed ou nos stories. Ah, tá. Eu vou postar novamente, eu vou dar uma olhada lá e mostro pra vocês, tá bom? Tem a pulseira também que eu fiz de Erê, com quartzo rosa e amazonita, que também ficou maravilhosa. Pé de moleque. É o prato que a sua Erê gosta, Vivi? É de pé de moleque? Legal. Legal. Então, vamos lá, gente. Eu vou começar falando pra vocês. A linha de Cosme e Damião, né, que é popularmente conhecida, na nação é chamado de linha de IBGs, tá? Que é o orixá gêmeos, são os orixás gêmeos, né? Que representam essa linha, que representam a linha dos Erês das crianças, tá? Como existe na Umbanda o sincretismo, né? Associado os santos católicos com os orixás, né? Com a linha de IBG também não é diferente. Os IBGs no sincretismo são Cosme e Damião, tá? Por conta da associação, né? Porque Cosme e Damião, eles cuidavam de crianças e davam doces e tudo mais, então houve esse sincretismo, né? Que é muito conhecido popularmente até por essa imagem
que no caso da religião católica, do sincretismo, ainda tem Cosme, Damião e Doum, né? Que já na linha africana não tem essa associação, é só os gêmeos mesmo, tá? Então é uma curiosidade que eu achei interessante passar para vocês. E essa linha, ela vem os trabalhadores, que são os erês, né? Na língua iorubá, erê quer dizer brincadeira, tá? Brincadeira. Muitas pessoas acham que é criança, que é alguma coisa do gênero, mas não, a tradução é brincadeira, tá? De brincar mesmo, né? Uma ligação aqui pra mim, eu não sei, o povo resolve me ligar de noite. É incrível, me desculpa. Então, essa linha de trabalho, ela tem a irradiação e a manifestação dos erês, que são as crianças, né? Só que esses espíritos que se manifestam na linha de Ibeji, como os erês, eles não são espíritos que reencarnam, tá? Eles são espíritos denominados encantados. O que é um espírito encantado? É justamente isso, um espírito que nunca encarnou, que nunca viveu nessa terra. Ao contrário do que muitos pensam que os espíritos de erê são espíritos que morreram ainda criança e voltam para trabalhar. Não, nada disso. Eles nunca foram espíritos encarnados, tá? Eles são espíritos encantados. Todo espírito encantado é aquele espírito que não encarnou, que não viveu nesta terra como um ser humano encarnado, tá? Então ele é literalmente um espírito mesmo. Ele nunca viveu a vida na terra, tá? Existe algumas diferenças entre a Umbanda a Umbanda Sagrada e a Umbanda de Nação e o Candomblé em relação aos erês, tá? Muito na Umbanda, eles vêm para trabalhar, até muitas casas nem costumam ter um dia específico de trabalho com os erês, né? Muitos terreiros, eles trabalham com a linha de erê, a linha de Cosme e Damião, apenas no dia 27 de setembro, né? Na minha casa, na minha cultura, nós já não temos isso, tá? Nós já costumamos abrir trabalhos durante o decorrer do ano, não muitas vezes, como as outras linhas, mas a gente sempre procura também dar oportunidade dos erês trabalharem, porque eles são trabalhadores. Aliás, os erês, assim como os exus, na minha casa, né, é como eu falo, aqui eu não estou para dizer o que é certo e o que é errado. Cada casa tem um fundamento, cada casa tem uma doutrina, e eu tô aqui passando para vocês o meu conhecimento, o que eu conheço, tá? Como é praticado na minha casa. Tanto os exus quanto os erês são linhas extremamente... Caiu meu celular, gente, desculpa. São linhas extremamente importantes. Tanto os exus quanto os erês são linhas extremamente importantes, tá? Porque eles fazem parte, esses espíritos, eles fazem parte das obrigações e das feituras dentro de uma casa de axé. Então, diferente da Umbanda sagrada, a gente trabalha muito com os erês, eles são espíritos, né, são linhas de trabalho extremamente importantes. Então, gostaria de frisar muito isso para vocês. Os erês, eles são uma linha que, diferente da Umbanda, eles são muito trabalhadores. Eles trabalham muito, muito mesmo, gente. Eles são... Talvez, se não for o mais, tanto quanto o Exu, eles são um dos mais importantes, uma das mais importantes linhas de trabalho, tá? Por quê? Vou explicar tudo isso para vocês hoje. Por que que o erê é tão importante? Porque quem cuida do médium dentro de um roncó, na esteira, é o erê, tá? É o erê que cuida. Ah, mas o que é esse cuidar que você fala? Então, vamos supor, a pessoa está fazendo uma obrigação para um determinado orixá
E quem cuida do corpo físico do médium é o erê. Como? Ele incorpora nesse médium. Para quê? Para que dê um alívio no corpo da pessoa, porque ela tá ali 1, 2, 3, 4, 5 dias, né? Recluso dentro do roncó, fazendo suas obrigações de orixá. Então o erê faz esse papel. O erê também cuida do quarto de santo. Então, se tá sujo, ele chama a pessoa que tá cuidando ali, que a gente chama de mãe criadeira, né? Quem cuida da pessoa que tá recolhida, ou o próprio babalorixá, ou alguém que tá ali dando assistência naquele momento. E fala, né? Olha, tia, aqui tá sujo, precisa trocar o lençol, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, né? Ou tá na hora do meu filho comer, né? Tem que trazer o AG1. Então o erê, ele tem todo esse papel dentro do roncó, dentro de uma obrigação de orixá, tá? Diferente da Umbanda, que os erês se apresentam como Marcelinho, Marquinho, Mariazinha, enfim. Já na nação, eles muitas vezes têm nomes completamente diferentes, tá? Por exemplo, um erê de Iemanjá, ele pode chamar Conchinha, ele pode chamar Estrelinha, tá? Peixinho. Geralmente são nomes diminutivos relacionados a algo do mar, caso ele seja um erê de Iemanjá, tá? Se for um erê de Ogum, por exemplo, ele pode se chamar Espadinha, ele pode se chamar Escudinho, né? Então, são esses nomes diminutivos que fazem referência ao orixá, tá? Então, é muito importante vocês saberem disso, que o erê, ele é um espírito, né? Ele é uma linha de trabalho, digamos assim, que ele está aos pés do orixá. O que quer dizer isso? O erê, ele é um transmissor também muito importante de tudo que é relacionado ao seu orixá pessoal, tá? Então vamos supor, eu sou filha de Ogum, tá? O meu erê, ele transmite e ele sabe tudo do meu orixá. Todas as preferências de cor, de ferramenta, de comidas, de preferências, de diferenciais, porque se o orixá ele é individual, ele é meu orixá individual e pessoal, o erê sabe tudo dele. O erê é o guia, é o espírito, né? A linha de trabalho que está mais próxima, que está mais ligado ao meu orixá pessoal. Tá certo? Ah, mas a minha mãe de santo joga búzio e ela viu isso, viu aquilo outro. Porém, gente, alguns detalhes e algumas peculiaridades do seu orixá individual é passado pelo seu erê. Vou dar um exemplo. Digamos que você foi fazer uma obrigação de santo, sua mãe de santo, seu pai de santo jogou búzio, viu tudo que precisava, todas as suas obrigações e tal. Ok, tudo bem. Porém, o seu erê sabe qual é o tipo de comida específica do seu orixá. E ele transmite isso na obrigação, tá? Uma coisa que você não vai usar ali naquele dia, naquele momento, mas que você vai anotar, alguém vai anotar para você, você vai levar para a sua vida. Por exemplo, eu sou filha de Ogum. O meu Ogum gosta de feijão fradinho. Ele pode comer uma feijoada, eu posso fazer uma oferenda de feijoada pro meu Ogum, ele vai aceitar, não tem problema nenhum. Mas a preferência dele é feijão fradinho, tá? Com farofa, cebola refogada e dendê. Esse é o prato preferido do meu orixá pessoal. E geralmente quem passa isso é o erê. O erê que passa essa informação para o médium com o decorrer do seu desenvolvimento. Tá? E também ele passa qual é a ferramenta específica do seu orixá, a cor de roupa que o seu orixá prefere, tá? Muitas das vezes quem passa tudo isso é o erê, tá? Pode ser revelado no jogo de búzio? Pode, mas
certamente o seu erê sabe detalhes muito peculiares sobre o seu orixá pessoal, tá? Então, o meu Ogum veste branco, com detalhes bem poucos em vermelho, tá? Ele gosta de feijão fradinho, farofa de dendê com cebola. Então, essas peculiaridades, quem passa é o seu erê. Entende? Mesmo que você seja da Umbanda Sagrada, não seja de uma Umbanda de nação, que você vai fazer uma obrigação de roncó, por exemplo. Tá? Então, o seu erê passa tudo isso para você. Né? Olha, a ferramenta da minha mãe Oxum. Minha mãe Oxum usa bebê. Um exemplo. Mas tem Oxum que usa espada. Né? Então, muitas vezes, se você é um médio de incorporação, o seu erê vai incorporar em você, vai te falar. Né? Lógico que existem outras maneiras, outras formas de você também descobrir algumas coisas do seu orixá. Através de sonhos, através de intuições, né? Mas, no geral, né? Depende da mediunidade de cada um, mas no geral o seu erê que te passa tudo isso. Tá rindo, né, Wanda? A Wanda não incorpora, mas ela tem o orixá e ela descobre as coisas do orixá dela através do quê? Através de sonho. Como ela não tem um erê que vai incorporar nela, o sonho também pode revelar muitas coisas, tá? Mas você pode ter certeza que as intuições elas vêm também através do seu erê, né? Através do erê, porque se você tem um orixá individual e esse orixá, ele tem a sua esquerda e ele também tem o seu erê. Com certeza, né? Com certeza. E o que significa um erê na vida de um médium? Por que na religião tem essa linha? Por quê? Vocês sabem por quê? Vocês já pararam para pensar? Por que na religião existe essa linha de trabalho, existe essa linha tão importante, que nos ajuda tanto, que nos auxilia tanto, que é a linha de erê? Gente, o erê é uma criança. E a criança é a certeza da continuidade. Criança é renovação, é pureza, é a representação de um ciclo, né? O início de um ciclo. A criança é a inocência, é a leveza, é a alegria. Gente, quando a gente olha para uma criança, se a gente parar para analisar e refletir e observar o que é uma criança, é tudo que a gente precisa em determinados momentos da nossa vida. O equilíbrio, né, Wanda? O equilíbrio. Então, gente, a criança, ela é extremamente importante na nossa vida. É o início, é a renovação de um ciclo, abre outro, né? Então, quando uma criança nasce, quando tem uma criança, igual, às vezes tem pessoas que vai no terreiro e falam assim, ai, mas eu tenho meu filho pequeno. Gente, vocês não sabem o quanto é importante, o quanto é bom nós termos a presença de uma criança dentro do terreiro. Isso é extremamente importante, nós termos uma criança dentro do terreiro. É a alegria, é a representação da continuidade, da leveza, da pureza, da brincadeira, da inocência, de que nós precisamos. Nós precisamos disso nas nossas vidas, sempre, independente da nossa idade. Nós precisamos não deixar a criança morrer de dentro de nós. Porque através da criança, da representação que a criança tem nas nossas vidas, que nós temos essa energia de nos renovarmos todos os dias, de buscarmos a alegria, de buscarmos a leveza de viver.
É aquele momento em que nós vamos esquecer os nossos problemas, que nós vamos esquecer as diferenças, né? Vocês já viram, e isso, Paulo, é o resgate da criança interior, sem dúvida, né? Os erês é o resgate da nossa criança interior, que nós precisamos ter, né? Então, gente, é extremamente importante nós observarmos isso. E se vocês olharem as crianças brincando, vocês percebam que não existe diferença, não existe preconceito, não existe diferença de cor, não existe diferença de brinquedo. Estou falando de crianças inocentes, né? Nós estamos falando de inocência, né? Aquela criança que realmente é inocente. Não é aquelas crianças que já tem uma determinada idade que começa a querer comparar que ela tem um brinquedo melhor do que o outro. Aí já tem uma criança já mais maliciosa, né? A gente tá falando daquela criança realmente inocente, né? Criança inocente. Então, gente, a Umbanda, assim como o Candomblé e como as religiões afro-brasileiras, elas têm essa data de 27 de setembro, comemoração de Cosme e Damião, dos Ibejes e Ibejis, né? Que a gente fala, que são representados pelos erês, justamente para comemorarmos essa renovação, essa necessidade que nós temos de ter essa criança interior, de ter essa criança dentro da gente. E nas festas de Cosme e Damião geralmente tem bolo e geralmente tem parabéns. E vocês sabem por que os erês cantam parabéns? Vocês sabem? Alguém aí quer dar uma dica, quer dar um pitaco? Por que eles cantam parabéns no dia da festa de Cosme e Damião? O Paulo estava estudando, mas veio correndo. Obrigada, Paulo. A gente vai aprender muita coisa junto. Vocês sabem? Alguém quer dar um palpite? Por que no dia de Cosme e Damião, nas festas dos terreiros, os erês cantam parabéns? Vocês sabem? Porque eles não estão fazendo aniversário, vocês concordam? Vocês não têm ideia. Gente, os erês, eles cantam parabéns porque eles estão comemorando mais um ano que o médium continua na sua caminhada e na sua evolução espiritual. É mais um dia de aniversário em que o erê comemora. Não, ele está comemorando, Vivi. Os erês, eles comemoram mais um ano, né? Mais um ciclo que o médium continua na sua evolução espiritual. Então, eles comemoram com parabéns. Muitas pessoas pensam que eles estão comemorando aniversário, né? Eles não estão comemorando aniversário. Eles estão comemorando mais um ano que o médium continua na sua jornada espiritual. Ou seja, ele não desviou do caminho, né? O médium não desviou da sua evolução espiritual. Então, esse é um motivo de comemoração para os erês. Por isso que eles cantam parabéns no dia 27 de setembro. Né? E agora eu vou falar um pouquinho sobre as comidas e bebidas e ferramentas e cores e tudo mais dos erês. Erê, gente, eles usam o rosa e o azul porque nós determinamos, nós meio que, né, colocamos, né, impusemos essas cores para eles, tá? Mas os erês, assim como todas as crianças, eles usam cores, tá? Eles usam cores, independente. Não usa rosa para menina e azul para menino, tá? Eles usam cores. Então eu já vi erê que usa verde, eu já vi erê que usa amarelinho, eu já vi erê que usa o rosa, o azul, enfim. Exatamente, Vivi. O erê do meu marido, do pai Douglas, ele usa o azul escuro. Representação orixá.
Até porque ele é de Ogum Megê, ele é um herê de Ogum Megê, e Ogum Megê ele usa o azul escuro, tá? Então, nós temos que quebrar esses paradigmas e esses dogmas de impor determinadas coisas, tá? Porque o herê é menino, ele vai usar azul, a herê é menina, ela vai usar rosa, né? Então, exatamente, Vivi. Então, o herê, muitas vezes, ele usa ou cores relacionadas ao orixá, ao qual ele responde, ou ao orixá da sua coroa, tá? Porque o que acontece? Assim como Exu, Pombagira e outras entidades, o médium ele pode ter mais de um herê, tá? Então ele pode ter o herê que corresponde ao seu orixá de cabeça, ao seu pai de cabeça, como ele pode ter um herê que responde para um outro orixá que não tem a ver com o seu enredo diretamente, tá? Então a gente precisa tomar cuidado também para não influenciar nessa questão, ok? Então você pode ter um herê que usa, por exemplo, o Marquinho usa azul escuro, só que o Douglas ele tem um outro herê, que é um herê de Obaluaê, ele já nunca falou cor, nunca pediu nada, o nome dele é Cruzeirinho, né? O nome dele é Cruzeirinho, e ele usa a roupa branca, nunca pediu nada, nunca veio assim especificando nada. Ok, tá? Comidas. Herê come doce? Não, faz a magia no doce. O herê come doce? Ele come doce porque a gente dá o doce para ele. Mas vocês precisam tomar cuidado e perguntar para o seu herê o que ele gosta. Por quê? O herê do meu marido, tá? O Marquinhos, ele gosta de arroz doce. Ele come as balas de goma, dadinho, pipoca, porque dão pra ele. Mas ele já falou: tia, no dia da minha festa eu quero meu arroz doce. E especificou como que é feito o arroz doce e tudo mais. O arroz doce dele vai cravo. Tá? Então, assim, os herês, eles comem esses doces industrializados porque é o que o povo dá pra eles. Mas, na íntegra, herê gosta de arroz doce, de curau, doce de abóbora. Ele vai gostar de canjica, de arroz doce. E as bebidas? O que o herê gosta de beber? Que é uma delícia, né, Wanda? O arroz doce com cravo. Eu fiz, o último trabalho que a gente fez, nós fizemos uma gira de Obaluaê e veio o herê e eu tinha feito arroz doce com cravo para ele. O herê, gente, ele bebe suco de frutas, água de coco, água, e ele toma guaraná, primeiro porque o guaraná, ele é um refrigerante mais próximo do que é o natural, porque vai o guaraná, aquela semente do guaraná, né, no refrigerante. Então eles tomam porque dão pra eles, tá? Porém, se você perguntar pro seu herê qual é a bebida que ele prefere beber, ele vai te passar uma receitinha. Caldo de cana também, tá? Então o herê Marquinho, ele gosta de hortelã com gengibre e mel. Essa é a bebida dele. Então a gente faz o chá de hortelã, bate com gengibre e mel, coa. Essa é a bebida dele, que é chamado de aluá. Assim como os caboclos, tá? O caboclo do meu marido Sete Flechas, só fazendo um adendo, 10 anos que ele trabalha incorporado no meu marido e ele nunca
comentou nada. Esses dias eu fui servir uma cerveja pra ele, que ele toma cerveja, até porque ele é um caboclo de Ogum, ele bebe a cerveja branca, a cerveja normal. E eu falei, ai pai, a sua bebida preferida? Ele virou pra mim e falou, não, eu bebo porque vocês me dão, que é o que tem. Eu falei, como assim? Ah, minha bebida preferida é guarapa com marafo e gengibre. Essa é a bebida do caboclo. Eu descobri isso há 3 semanas atrás. Eu falei, mas por que o senhor nunca falou? Ele falou, porque é muito difícil conseguir. Eu falei, não, não é tão difícil assim. Depende. E é uma delícia. É uma delícia, gente. Caldo de cana com marafo e gengibre. Mas é muito gostoso. E aí você vê que a entidade, às vezes, ela usa daquilo que dão para ela. Mas não é que significa que é aquilo que ele gosta. Eu conheço vários caboclos que gostam de chá. Entende? Então, assim, muitas vezes eles usam daquilo que a gente oferece, porque é o que tá mais prático, que é o que é mais fácil. Mas isso não significa que é o que eles gostam, que é a preferência deles. Então é sempre interessante nós perguntarmos. E no momento certo eles vão falar. Porque, obviamente, se a pessoa está em desenvolvimento, se está no início do desenvolvimento, muitas vezes eles não vão chegar já falando tudo, tá, gente? Muita calma nessa hora. Vai de acordo com o desenvolvimento, com o tempo, né? Com a firmeza da incorporação da pessoa. Exatamente, Vivi. Tem Exu também que não é todo Exu que bebe bebida alcoólica. Muitas vezes ele trabalha com a bebida alcoólica, né? Mas ele, para o médium, ele bebe outros tipos de bebida. Eu já vi Exu beber cerveja, eu já vi Exu beber água. Você entende? Então, assim, vai muito do desenvolvimento, do tipo. Às vezes, gente, vocês têm que entender o seguinte. A entidade sabe que você tem um problema de saúde fatal. Por exemplo, tem muitas pessoas que não podem beber bebida alcoólica de forma nenhuma porque toma remédio fortíssimo. O Exu vai beber bebida alcoólica? Não, né, gente? É o seu organismo que tá ali. Por mais que seja um espírito manifestado, mas é o seu organismo que vai receber aquilo. Entende? Então, a gente precisa ter todo esse entendimento, ter todo esse aprendizado para nós irmos aprendendo com eles também. E eles com a gente, tá? Mas o que eu quis trazer para vocês é assim, as pessoas dão doce pro herê, pipoca, doce industrializado, essas doçaiadas que compra pronto, mas eles não gostam disso. Herê gosta de fruta, gosta de suco natural, tá? Herê gosta de doces caseiros, compotas. Essas são as comidas dos herês. Não são doces industrializados. Na minha casa, quando a gente faz festa pra herê, a gente faz salada de fruta, a gente faz arroz doce, a gente faz canjica, a gente faz curau, a gente faz suco de fruta. A gente faz os pacotinhos de doce para dar para criançada, né? Que é normal, as crianças gostam mesmo, tá? Mas é muito importante. Agora, uma comida muito importante numa casa de axé é o caruru de Cosme. O caruru de Cosme, gente, é um prato que é feito de caruru, que é a base de quiabo, que os herês gostam, tá? Por incrível que pareça, os herês gostam. Só que a oferenda, o prato que é feito para os ibejis, para os herês, ele é feito com a base do caruru e um punhado de comida de cada orixá. Então vai o caruru num alguidar e um punhadinho de pipoca, um punhadinho de arroz, fazendo reverência ao Oxalá, um bolinho de acarajé, fazendo reverência à Mãe Ansã. Vocês sabiam disso?
Essa é a verdadeira oferenda numa casa de axé. É o caruru. Existe inclusive uma cantiga que diz assim: tio me deu cocada, tia me deu guaraná, gostei foi do caruru que mamãe mandou preparar. Gostei foi do caruru que mamãe mandou preparar. Então é uma oferenda, porque assim, gente, o erê ele não tá no pé do orixá? Ele está no pé do orixá. Se ele está no pé do orixá, a oferenda principal de uma casa de axé é o caruru dos Cosme, com um punhadinho de comida de cada orixá. Então vai um pouquinho de feijão preto, fazendo menção a algum, um pouquinho de pipoca, fazendo menção ao Baloá e ao Mulu, um acarajé, pode ir um pedacinho de cana, tá? Então assim, você vai pegar um pouquinho de comida de cada orixá, tá? E vai fazer aquele prato, põe um acaçá pra mãe manjar. Pode pôr um pouquinho de feijão fradinho pra mãe Oxum. E faz aquele prato, por quê? Porque você está reverenciando todos os orixás. Porque quando a gente está reverenciando o Ibeji, quando a gente está reverenciando o erê, nós estamos reverenciando o orixá. Porque o erê, ele é o representante do orixá. Né? O erê, ele é aquele que responde pelo orixá. Então ele vai passar todas essas informações que eu falei para vocês, das preferências de comida do teu orixá, da vestimenta, enfim, todos os detalhes referentes ao seu orixá individual é o erê que fala, tá? O erê também cuida e monta o assentamento do seu orixá pessoal, tá? É falado tudo que vai dentro do assentamento, no dia da obrigação que é feito lá, todos os axés que são necessários. Posteriormente, vem o erê. Geralmente, depois de uma incorporação de orixá, gente, sempre vem o erê, tá? Desincorpora o orixá, o erê vem. Vem para falar, vem para agradecer, vem para comentar alguma coisa e vem também para cuidar das coisas do orixá. Então, quem cuida de tudo do orixá, do seu orixá individual, é o erê, tá? Então, o erê monta o assentamento, o erê organiza tudo, o erê limpa, o erê cozinha, o erê sabe qual é a comida do seu orixá. Gente, o erê não é só para vir comer doce no dia de festa de Cosme e Damião. Ele tem uma função importantíssima e essencial, imprescindível dentro de uma casa de axé. Tanto quanto o Exu, como eu falei, o erê é tão importante quanto, tá? Então, Macuyuba Paulo, tudo bem? Obrigada por estar na live. Então, gente, é importantíssimo vocês saberem disso, tá? Que o erê, ele tem essa função maravilhosa. Inclusive, o erê, ele é tão poderoso, que um trabalho que um erê faz, só um erê desfaz. Vocês sabiam disso? De tão poderoso é um erê. E muitas pessoas não dão o devido valor para um erê. Sabia disso? Então, gente, o erê, ele não existe só para vir numa casa para fazer brincadeira e para comer doce. Qual é a pergunta? Também mensageiro do orixá não precisava ser necessariamente. Não precisa ser só o erê, que lembra que na feitura da tia Nana ia vir o pajé lá? Não. Aí nós estamos falando de outra coisa. O Júnior fez um comentário aí, mas é outra coisa. Não tem nada a ver. Eu tô falando do erê dentro de uma obrigação de orixá, tá? Não tem nada a ver isso, não. Então, gente, os erês, eles têm esse
poder que muitas pessoas às vezes não sabem, muitas pessoas desconhecem, que um trabalho feito por um herê, só o herê desfaz. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com o herê, viu? Ficar de olho neles, porque eles são terríveis. Quando eles não gostam de uma pessoa, gente, olha só por Deus. Você tem que ficar muito atento, porque eles querem aprontar com a pessoa de todo jeito. Então, eu falei sobre as cores, sobre as comidas, sobre as bebidas, né? Falei do que significa um herê nas nossas vidas. Falei das funções do herê, das divindades, dos nomes, né? Falei da diferença dos nomes. Ai, Vivi, você falou uma coisa legal também, ó. Tomar cuidado com o que prometem a um herê. Vixe Maria, misericórdia. Eles são pior que o Exu, gente. Eu acho que o herê é pior que o Exu. Porque, gente, eles são uma criança, eles são um espírito infantil. Então, imagina, né? Eles não querem nem saber dos seus problemas. Não prometa, não. Falei que eles são seres encantados, né? Ah, gente, uma coisa interessante que eu acho muito legal. O herê, na Umbanda Sagrada, ele está sobre a irradiação do orixá Oxumaré. Eu achei legal falar isso pra vocês, interessante, por quê? Porque ele é o orixá do arco-íris? Também, gente, porque ele é o orixá do arco-íris, por conta das cores, do colorido, da alegria, mas principalmente porque ele é o orixá da renovação. Oxumaré é o orixá da renovação, é o orixá da continuidade. Esse é um dos principais motivos pelo qual os herês estão sobre a irradiação do orixá Oxumaré. Suas cores, do seu colorido, da sua alegria, da sua continuidade e da sua renovação. Então, isso é o que é mais importante vocês saberem, né? O ponto crucial, o ponto mais importante na Umbanda Sagrada é que os herês estão sobre a irradiação de orixá Oxumaré por conta da renovação e continuidade, porque Oxumaré é o orixá da renovação e da continuidade. E criança, ela representa justamente isso, né? O arco-íris, ele é o caminho da felicidade. E criança é felicidade, né? Então, esses são os principais pontos pelos quais os herês estão sobre a irradiação do orixá Oxumaré na Umbanda. Na Umbanda Sagrada, tá? Já no Candomblé, na nação, eu expliquei para vocês que ele tá sobre a irradiação do seu orixá individual, é outra representação, tá? Mas eu achei legal trazer até para vocês verem a diferença. Deixa eu ver o que mais. Falei que os herês, eles falam pelo orixá, né? Eles passam as mensagens do seu orixá pessoal, o seu orixá individual. E eu vou ensinar para vocês, gente, uma oferenda, tá? Uma simpatia, uma oferenda para vocês fazerem no dia 27 de setembro. Também. Mas essa é uma simpatia para vocês fazerem no dia do seu aniversário. Por quê, gente? Porque para a ciência da numerologia, da astrologia, enfim, de tudo que eu já estudei, que eu aprendi, o seu ano só começa depois do seu aniversário. Vocês sabiam disso? O ano para você só começa depois do dia que você faz aniversário. Então, essa oferenda de herê é legal vocês fazerem no dia 27 de setembro, que é o dia de Cosme e Damião, tudo bem, mas faça no dia do seu aniversário, para fazer os pedidos, para você pedir renovação na sua vida, para você pedir ânimo, para você pedir alegria,
para você pedir leveza, para você pedir mais sorrisos, né? Tudo aquilo que vocês lembrarem quando vocês pensarem em uma criança, pensarem no seu erê, para vocês pedirem. E esse pedido, essa oferenda, esse pedido é para vocês fazerem para os IBGs, tá? Ou para algum erê específico, caso você não conheça o seu erê, não saiba, né? Para quem tem o seu erê, você vai pedir para o seu erê, né? Não vai pedir para o erê dos outros. Se você não tem erê, se você não incorpora, se você é só um simpatizante da religião, você pede para os IBGs, que vai englobar todos os erês, né? Ou você pode, se você conhecer algum erê específico, você pode fazer o pedido para aquele erê específico, tá ok? Eu vou passar então a oferenda, deixa eu ver quanto tempo falta. Falta ainda alguns minutos, dá para eu passar tranquilo, tá? Então vocês vão pegar um pratinho branco. Eu vou deixar depois tudo escrito nos comentários do feed, tá bom? Mas eu vou passar, depois eu coloco tudo por escrito. Vocês vão pegar um pratinho branco. Gente, olha só. Eu tenho um prato branco que eu tenho guardado apenas para fazer oferendas, tá? Se possível, vocês procurem fazer isso, tá? Que eu acho legal você deixar uma louça separada só para você fazer suas macumbinhas. O Júnior riu. Mas é verdade. Gente, não vamos misturar, né, o prato que você come todo dia com uma energia, com às vezes outras pessoas comem e tal. Separa um pratinho só, não precisa ter vários. Um pratinho. Um pratinho branco de sobremesa, não precisa ser o prato grande, mas se você quiser fazer no prato grande também pode. Pratinho branco. Vocês vão escrever num papel totalmente branco. Eu já ensinei isso, mas eu sei que tem gente nova na live, a live vai ficar gravada, outras pessoas vão assistir. Por que o papel tem que estar totalmente branco? Porque, gente, se você vai escrever os seus pedidos e você vai colocar num papel de rascunho onde tem um monte de coisa escrito, lá no astral, o que vai refletir? Aquele monte de coisa que está escrito. Então, é num papel branco, total, folha de sulfite, tá bom? Se conseguir papel de seda branco, perfeito, melhor ainda. Vocês vão escrever a lápis os seus pedidos para o erê, ok? Para a Cosme e Damião, para o IBG, ok? Vocês vão escrever os seus pedidos no papel branco a lápis. Vocês vão pegar uma vela azul ou rosa, ou na cor do seu erê, ou branca, ou metade rosa e metade azul. Tudo bem, não tem problema. Vocês vão escrever o seu nome na vela. Eu fiz uma live só falando sobre vela. E eu expliquei isso, o porquê e tudo mais, ok? A vela tem dono. De quem que é a vela? Da Giane. Então eu vou escrever o meu nome na vela com palito de dente, com palito de fósforo, com a minha unha, conforme vocês acharem melhor, tá bom? Vocês vão ungir essa vela com... Alguém dá uma sugestão? O que eu vou passar na vela? Mel. Vou passar mel na vela. Pode ser o nome completo, Vivi, ou só o primeiro nome, não tem problema. Porque você tá fazendo pra você mesmo, tá bom? Pode ser só o primeiro nome, ou pode ser o nome completo. Se você for... Bom, é onde eu ia falar, né? Se você for fazer pra uma outra pessoa, aí você põe o nome da pessoa completo, tá? Se você for fazer pra você mesmo, você põe só o primeiro nome, não precisa pôr o nome completo, tá? Porque é a sua energia que já tá ali, né? É você que tá fazendo, ok?
Você vai ungir a vela com mel, vai passar mel. Se você não tiver mel, você vai passar um pouquinho de água e vai passar ela no açúcar. Ok? Tá ungindo a vela, ali você já vai fazendo seus pedidos, já vai mentalizando tudo que você quer, você já vai escrevendo no papel, bonitinho, os seus pedidos, tudo certinho. Aí você vai colocar no meio do prato o papel escrito e vai colocar a sua vela em cima. Ai, Vivi, nesse caso não tem problema seu nome de casada, tá? Porque é uma simpatia, a gente não tá fazendo jogo de tarô, aí é outra coisa, tá bom? Não estamos fazendo mapa numerológico, nem astrológico. Pode ser. E se você não souber o nome completo da pessoa, vamos supor, se você quiser ajudar alguém, você quiser fazer esses pedidos para alguém, e você não souber o nome completo da pessoa, você pode pôr o primeiro nome e 7 cruzes. 7 cruzes, tá? Vai colocando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Primeiro nome. Se não couber tudo numa linha, gente, não tem problema. Você pode escrever o nome aqui, o primeiro nome aqui, o segundo aqui, o terceiro nome da pessoa. Porque tem gente que tem um nome enorme, né? Você pode ir escrevendo na vela, não tem problema, tá? A vela é de domínio. Depois que vocês fizerem tudo isso bonitinho, fez as evocações. Gente, eu já ensinei a acender vela, já ensinei tudo sobre vela. É só procurar aí no meu feed que vocês vão achar, tá? Eu não lembro o nome da live, acho que era... Alguém lembra o nome da live que eu fiz de velas? Acho que era Intenções e Magia das Velas, da vela, alguma coisa assim, né? A live que eu fiz explicando direitinho como vocês têm que fazer para acender vela, como ungir uma vela, tudo bonitinho. Então, tô só resumindo aqui. Aí vocês vão colocar essa vela em cima dos seus pedidos e vão fazer suas orações, suas evocações, vão pedir tudo que vocês querem. Antes de vocês ungirem a vela, vocês vão segurar essa vela... Não vai pedir coisa ruim. Na altura da tua cabeça, já começa a mentalizar os seus pedidos, já começa a pensar em tudo que você quer, já começa a mentalizar o seu herê, já começa a mentalizar Cosme e Damião, já começa a mentalizar os seus pedidos. Tudo aquilo que você quiser pedir, você escreve no papel, coloca no pratinho e coloca a vela em cima depois de ungida. Acenda a vela com fósforo, reza, faça os seus pedidos. Se você tiver doces, pirulito, bala, chocolate, coloca 3 ou 7, tá? 3 ou 7. Sem papel. Não esqueçam, gente, nunca faça oferenda de doce com papel. É sem papel, tá bom? Desembrulha tudo, monta um prato bonitinho, coloridinho, faça os seus pedidos para o herê, para a Cosme e Damião, para os IBGs, tá? Se você puder colocar um copo de suco natural, ou a bebida de preferência do seu herê, caso você saiba, ou um copo com água ou guaraná, melhor ainda, tá? Vamos lembrar que nós estamos fazendo uma oferenda, então se puder ter todos os elementos, que é alguma comida, a vela e uma bebida, melhor ainda, tá certo? E você vai pedir renovação, você vai pedir ânimo, você vai pedir alegria na sua vida, você vai pedir a renovação que é necessária para uma determinada coisa que você precisa, tá? Leveza, sorriso, continuidade, e que seus pedidos não deixem nenhum sofrimento, que você não tenha dúvidas na sua vida, que os herês possam, que Cosme e Damião, que os IBGs possam trazer a renovação para sua vida, para os seus pedidos, para tudo aquilo que você deseja, tá? Ou se você estiver pedindo isso para alguém que precise,
né? Porque saúde, sem dúvida nenhuma, Vivi. Só que assim, a gente tem que muitas vezes a gente quer ajudar alguém, né? Então a gente pede por essa pessoa, coloca o nome completo dela na vela e faça os pedidos, tá? Se você quiser pedir para toda a sua família, você coloca o nome de todos da família no papel, porque já na vela não vai dar, né? E faça os seus pedidos. Sempre com muita gratidão, sempre com muita confiança, sempre acreditando e confiando muito naquilo que vocês estão pedindo. Que Cosme e Damião abençoe e proteja vocês, proteja a família de vocês, que dê direcionamento, né? Que dê renovação de ânimo, renovação de tudo aquilo que você... Gente, a palavra renovação é renovar tudo aquilo que a gente precisa nas nossas vidas. Preste atenção quando você fala sobre a palavra renovação. Olha como é amplo, olha como é infinito tudo aquilo que você pode pedir de renovação na sua vida. Né? Renovação no teu trabalho, renovação na sua saúde, renovação nos seus relacionamentos, seja familiar, amoroso, né? No seu trabalho também. Então, assim, renovação é a palavra-chave para mim do que significa um erê nas nossas vidas, tá? Então, a gente vai pedir tudo aquilo que a gente desejar para que não tenha nenhuma dúvida, nenhum sofrimento nas nossas vidas, que eles possam trazer toda a renovação, todo o entendimento, toda a alegria que a gente precisa no nosso dia a dia. Tá bom, gente? Então eu passei para vocês aí uma oferenda para vocês fazerem seus pedidos, tá? Eu vou dar uma olhada aqui no meu caderno, ver se eu não esqueci de passar nada para vocês. Falei do erê, o que significa a palavra erê. Falei qual é a função do erê na Umbanda, na nação, o que eles trabalham, o que eles sabem, o que eles representam nas nossas vidas. Falei sobre as comidas, as bebidas, as cores, né? Sobre a função deles numa obrigação de orixá. Por que a gente canta parabéns, né? Os ibejis, que são as divindades da alegria, da inocência, da ingenuidade, da leveza, que é o que representa uma criança nas nossas vidas, a função do erê. Falei do trabalho, né? Que o que um erê faz, só um erê desfaz. Falei do orixá Oxumaré. Falei dos nomes, né? Que eu achei uma coisa interessante, falar dos nomes na Umbanda e na nação, a diferença. Falei que eles são seres encantados, né? E passei para vocês aí uma oferenda para que vocês façam no dia 27 de setembro, mas principalmente no dia do aniversário de vocês, porque o dia do nosso aniversário é o dia que efetivamente o ano começa pra gente. Então quem faz aniversário no final de dezembro, o ano só tá começando, né? Essa pessoa, ela tá começando, vamos supor, quem faz aniversário dia 25 de dezembro de 2020, o ano de 2020 só tá começando para essa pessoa no dia que ela faz aniversário e vai acabar só no dia de aniversário de 2021. Olha que interessante isso, né? Então seu ciclo do aniversário tá só começando para o ano seguinte. Vivi, você faz a oferenda, deixa pelo menos uns 3 dias, né? Porque doce não estraga, não vai criar bolor, nada. E depois você pode sim pegar esses doces e colocar numa praça, num jardim, num lugar externo.
Ou você também pode fazer essa oferenda, deixar alguns minutos no seu congá e depois distribuir os doces para sua família, caso você queira fazer uma coisa maior, com bolo, com outros doces e tudo mais, tá bom, gente? Eu vou me despedindo aqui de vocês, porque falta só